Aleluia. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Evangelho de São Lucas, capítulo 24, irmãos. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 15. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do versos 13 ao versos 15. Aleluias. Tu és soberano, Jesus. Adoramos a Ti, Senhor. Amém? Vamos ler todos juntos, irmãos, os 3 versículos. No 2. 1, 2. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, essa passagem onde nós vemos os 2 discípulos no caminho de Emaús, nos remete grandes ensinos que muitas vezes nos dias de hoje nós nos encontramos. Verdade é que nós muitas vezes queremos criar um Cristo, um Cristo personalizado para nós. Nós queremos ter um Deus que seja sujeito às nossas vontades, os nossos projetos e os nossos querer. Nós imaginamos que servir a Deus é simplesmente só ter momentos bons, não ter problema. Seguir a Deus e ter Jesus é quando você ora e Ele tem a obrigação de te abençoar e te dar no momento que você orou, no seu tempo. Muitas vezes ficamos frustrados com isso, porque para aprender que as coisas de Deus não é do nosso jeito, não é da nossa forma, irmãos, isso dói. Porque muitas vezes Deus se põe em silêncio mediante as nossas vidas, mediante as nossas almas, e entramos em alguns vales, e nestes vales Deus vem a nos ensinar. O que acontece é que muitas pessoas não têm tido paciência de esperar a resposta de Deus. Muitas pessoas, ao ver que Deus não é da forma que ele imaginava, que ele pensava, ele afasta de Deus. Porque muitas vezes nós queremos estar ao lado e perto de pessoas que nos oferecem aquilo que nós queremos. Pessoas que respondem, às nossas solicitações. Aí sim ficamos confortáveis, mediante aos nossos caprichos, aos nossos desejos, às nossas vontades, porque essa pessoa me ajuda, essa pessoa ela é solícita, essa pessoa, quando eu peço, ela faz, ela está disposta a me ajudar, nunca diz não. E muitas vezes queremos traçar Jesus e Deus desta maneira. Só que Deus, ele não está sujeito às nossas vontades e aos nossos querer. Deus, ele é soberano em tudo. Tanto é que, ainda que os homens, ainda que os discípulos de Jesus tentaram parar Jesus, Quando Jesus disse que ele iria morrer por amor de nós, por mim, por amor meu e por amor seu. Pedro rapidamente disse: não, Senhor, você não vai morrer não. Como Jesus tratou Pedro: afasta de mim, Satanás. Ou seja, nada e ninguém, nenhum dos melhores discípulos de Jesus pôde impedir a missão de Deus aqui na terra, porque a vontade de Deus, essa prevalece. Muitas vezes nós queremos impedir o plano de Deus, queremos ajudar Deus,
queremos fazer da nossa maneira, e muitas vezes ficamos questionando porque as coisas não dão certo. Aleluias, uma coisa que me atraiu quando eu aceitei Jesus, quando eu vim para esse caminho maravilhoso que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi que todos os dias e todo o tempo que eu esteja com o coração aberto em receber Ele, em ter Ele, sempre Ele tem algo novo para me mostrar. Aleluia, quando você se propõe em aprender neste caminho, independente das suas forças, independente dos teus recursos, do teu conhecimento, independente da tua família, independente daquilo que você tem, aquilo que você deixou de ter, independente de tudo isso, aleluia, que nós temos aqui como mundo, como jeito de viver, independente de tudo, quando você tem um coração voluntário, um coração aberto em querer conhecer Deus, em conhecer Jesus, sempre Ele terá algo novo para te mostrar, algo novo para te revelar. É que muitas vezes queremos só enxergar Deus aqui na terra, muitas vezes só queremos ver Deus quando Ele faz o milagre, quando Ele cura, quando Ele salva alguém, quando Ele abre a porta de emprego, quando Ele dá uma casa para alguém, dá um carro para alguém, quando aos nossos olhos nós vemos, né, poxa vida, é Deus esse negócio. Mas já parou para pensar que Deus não é limitado somente às coisas materiais, somente àquilo que nós conhecemos por vida? Deus é muito mais do que isso. Como tem sido a sua vontade, o seu desejo hoje de conhecer Deus? Como tem sido o seu desejo de conhecer Deus? Aleluia, muitas vezes caímos no pecado de que já conhecemos a Deus. Às vezes lemos a Bíblia algumas vezes, né, de Gênesis, Apocalipse, e achamos que conhecemos Deus. Às vezes temos 20 anos, 30 anos na igreja, nascemos na igreja e achamos que já conhecemos Deus. Aí nos enganamos, porque a partir da hora que nós fecharmos o nosso coração, fecharmos a nossa alma, certamente vamos ficar raquíticos, vamos minguando, porque já esta vida, irmãos, não é fácil. Aleluias, a gente conectado com Deus, o mundo tenta sugar a nossa fé e as nossas forças. Imagina se nós rompemos essa conexão. Imagina se nós acharmos que já sabemos tudo de Deus. Outras coisas tentarão substituir isso que você já conhece. Outras coisas tentarão ocupar, aleluia, isso que você já tem. Porque é verdade que quando nós aproximamos de Deus, somos mais fortes. Mas quando nós achamos que temos Deus e já sabemos tudo, aí começamos a ficar fracos. Porque nós começamos a estancar, a limitar, aleluia, aquilo que Deus tem para nos dar. Porque Deus, Ele me faltou a palavra aqui. Deus, Ele não tem fim. Faltou a palavra, irmãos. Quando uma coisa a gente que não se gasta, né, não se deixa gastar, Deus, irmãos, Ele é como se fosse uma torneira, uma mina, né? Para fazer uma ilustração aqui para que os irmãos entendam, toda vez que eu vou pegar água para minha mãe, aqui na mina, aqui embaixo, minha mãe fala assim para mim: na hora que chegar lá, depois que você encher o galão, você fecha a torneira, viu? Ela fala desse jeito para mim: você fecha a torneira. E Deus, Ele é assim, porque se a gente vai na mina para fechar a torneira, não tem como, porque ela sempre vai jorrar, é dia e noite, irmãos, inesgotável, essa é a palavra, oh glória a Deus, é inesgotável, irmãos, é como se fosse na mina, aleluia, e coloca o galão e você imagina tanto lugar, pessoas passando sede, pessoas pagando caro por um galão d'água, e você acaba de encher aquele galão rapidinho, e é questão de segundos você enche um galão de 20 litros, e você fica olhando para aquele tanto de água ali, né, indo embora. E você imagina: se eu tivesse mais galão aqui, mais vasilhas, eu iria encher. Aleluia, e assim somos nós, irmãos. Será que nós temos contentado, aleluia, será que nós temos
dado esta vazão para que Deus nos encha, para que possamos dia após dia desfrutar, aleluia, da sua presença, das tuas revelações para nós. Estes 2 discípulos, eles estavam caminhando, eles já haviam recebido de Jesus, que ao 3º dia, ele ressuscitaria. Mas aqui, eles queriam um libertador, alguém que fosse representante deles aqui na terra, alguém que livrasse eles do poder de Roma e desse a liberdade politicamente dizendo aqui entre os homens. Mas eles estavam com Jesus e muitos não entenderam que o reino de Jesus não é aqui na terra, que o reino de Deus, aleluia, não é aqui na terra. Mas eles colocaram o seu coração, a sua vida, a sua confiança nisso. E quando Jesus, ele morreu, foi crucificado ali na cruz do Calvário, eles ficaram frustrados, falando, essa pessoa a qual nós confiávamos que fosse o nosso libertador, agora ele morreu, o que será de nós? O que será de nós? Em que você tem confiado? Em quem você tem se espelhado? Aleluia. Muitas vezes nós ficamos frustrados, porque nós acreditamos em pessoas, aleluia, nós acreditamos em gentes, que muitas vezes nós ficamos decepcionados, aleluia, e questionamos a Deus, queremos sair da casa de Deus, queremos blasfemar contra Deus, queremos não fazer mais a obra de Deus, porque nós dizemos, o que será de mim? O que será da minha vida, aleluia, porque nós temos construído muitas vezes a nossa casa sobre areia, nós não temos crido e acreditado na promessa de Deus sobre a nossa vida, mas que esta noite os seus olhos espirituais possam ir muito mais além, que esta noite você possa, aleluia, ter mais Deus, aleluia, sobre a sua vida, sobre as suas decisões, aleluia, permita que Deus te encha, aleluia, dia após dia, permite que você seja transbordado da presença do Espírito Santo, aleluia. Aqui enquanto eles caminhavam, e logo Jesus se aproximou deles, e os olhos deles ainda fechados, não conhecendo que era Jesus, Jesus pergunta, mas por que vocês estão conversando? Qual é o assunto que vocês estão conversando? E eles disseram, mas você é forasteiro aqui? Você não sabe o que tem acontecido em Jerusalém? O Messias, né? Ele foi morto e prometeu que ao 3º dia ele ressuscitaria. E ele fez grandes maravilhas, grandes coisas ele fez aqui. Nós estávamos convictos, crentes, que ele seria a solução dos nossos problemas. Muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus e o agir de Deus. Às vezes nós não conseguimos enxergar até as prisões que nos prendem aqui na terra. Nós não conseguimos entender os problemas que nos cercam, a qual nós nos estamos envolvidos, nós não conseguimos. Achamos que estamos, não, esse problema aqui está raso, está fácil de resolver. Mas muitas vezes é muito mais complexo do que nós imaginamos. Verdade é que apóstolo Paulo, ele dizia, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E muitas vezes desses problemas é o pecado. Aleluia, que achamos, não, mas esse daqui é fácil, um dia que eu quiser parar, eu paro. Mas nós não imaginamos tamanhas correntes que nos cercam, e tentamos pensar que, não, com as minhas forças eu vou conseguir. E deixamos Deus de lado, deixamos de buscar Deus porque sabemos, porque nós tentamos confiar com as nossas próprias forças, mas Deus é misericordioso, nós pensamos assim, e só que muitas vezes nós deixamos de nos arrepender, deixamos de estar perto dEle, e preferimos, aleluia, acreditar nas nossas próprias forças. Bendito é o nome de Jesus, e Jesus agora conversando e escutando eles, Jesus escutando eles. Quantas vezes nós conversamos com o nosso irmão do lado, da esquerda, da direita, e falamos, não, mas o problema está desta forma, foi por causa disso que começou tudo isso, as coisas estão acontecendo porque fulano de tal fez isso, e nós colocamos muitas
muitos questionamentos, irmãos, na nossa vida aqui na terra. Esquecemos da nossa vida no céu, esquecemos da nossa vida espiritual com Deus. Muitas vezes questionamos e ficamos murmurando, blasfemando, falando das pessoas. E um grande pensador dizia assim, que mentes pequenas discutem pessoas, e mentes grandes discutem soluções. Aleluia, será que você tem discutido sobre pessoas, ou você tem pedido a Deus para te dar uma solução em cima dessa situação, destes problemas? E Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que Ele está ouvindo tudo, nada passa desapercebido aos ouvidos dEle. E aqui Jesus, Ele ouvindo, e depois de ter escutado, aqueles homens, eles falaram, algumas das mulheres de nós, elas viram, chegando de manhã, que o sepulcro estava aberto, e não acharam mais o corpo do mestre. E um anjo lhe apareceu, e dizia a elas, que ele vive, ele não mais está aqui. Aleluias, rapidamente eles não acreditaram nisso, que já era para eles ter crido, porque era promessa de Jesus, que ele ressuscitaria no terceiro dia. E Jesus agora começa a questionar, a falar, desde os profetas, desde Moisés, e quando Jesus, ele falando da palavra, eles ouvindo, ainda os seus ouvidos fechados, ainda eles não lembrando da promessa, daquilo que Deus tinha falado, que ele ressuscitaria. Bendito é o nome do Senhor. No versículo 25, e ele disse-lhe, honestos, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Quantas vezes estamos tardios de acreditar? Aleluias! Muitas vezes ficamos de um lado para o outro, tentando achar uma saída, uma solução. Às vezes refazemos, né, as nossas ações e ficamos perdidos, como uma folha seca. Onde o vento está soprando, nós estamos indo, sem direção, sem propósito de vida. Mas Jesus, esta noite, quer nos trazer para o caminho novamente. Jesus, Ele quer, aleluias, nos alinhar diante de Deus novamente. Porque muitas vezes, irmãos, nos afastamos, porque muitas vezes nós esquecemos da promessa de Deus, porque muitas vezes Jesus está escutando as nossas orações, mas nós não estamos acreditando que Deus, Ele realizará grandes coisas em cima da nossa oração. Às vezes estamos orando dias, há meses, e falando, Deus não está ouvindo a minha oração. E pedimos, Deus, me dá um sinal. Deus, mostra alguma coisa, Deus. Meu coração está ansioso, ó Deus. Mas esta noite eu quero te dizer que Jesus, Ele está bem pertinho de você, ouvindo e vendo, contemplando tudo que você tem passado, aleluia, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Que esta noite possamos confiar mais em Deus, aleluias, que os problemas que nos cercam aqui neste mundo, que tenta tomar o tempo de Deus na nossa vida, possa ficar em segundo plano. Possamos descansar, porque quando nós estamos firmados em Jesus, quando nós tomamos posse desta paz, nós conseguimos com mais destreza resolver os problemas, as situações aqui da terra. Mas quando nós não damos mais ouvidos a Deus, nós desacreditamos do Senhor, os problemas parecem que vão aumentando, nós vamos caminhando para um lado e para o outro, aleluia, como cegos, e não vamos achando saídas. Mas que esta noite possamos acreditar naquilo que Jesus prometeu. Aleluias, que esta noite possamos adorar a Deus, porque Ele é santo, e saber que a promessa de salvação, ela está disposta para mim e para você. Como já foi falado aqui esta noite, Deus, Ele pode vir a qualquer momento para cada um de nós. Aleluias, e o que nós temos colocado como primeiro em nossa vida, né? O que nós temos priorizado em nossa vida. Será que nós
estamos caminhando, né, rumo ao caminho no caminho de Emaús, dizendo, as coisas deram tudo errado, e agora para onde nós iremos? O que faremos? Esquecendo das promessas de Deus. Ou se nós, nesta noite, ouviremos a voz de Jesus, aquele que nos prometeu, aquele que é fiel para cumprir. Aqui no versículo 25 diz assim, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e o partiu e deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram, e desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é viva. Quando nós falamos dessa palavra gloriosa, a palavra de Deus diz assim, que ela não voltará vazia, mas antes ela prosperará aqueles que a ouvem. Mas se nós não dermos ouvido, se nós não recebemos de bom grado, aleluia, a palavra de Deus, ainda que dói, ainda que seja para limpar, aleluia, os nossos pecados, as nossas feridas, aleluia, o que então será de Jesus? Porque Jesus morreu uma vez só para nos salvar. E esta noite nós temos esta liberdade de adorar o seu nome. Esta noite nós temos, aleluia, essa oportunidade de abrir os nossos olhos espirituais para que venham então as promessas de Deus sobre a nossa vida. Aleluias. Tantas coisas estão no caminho, neste caminho de Emaús. Tantas coisas. Às vezes colocamos assunto, aleluias, no dia a dia nosso, irmãos, que não agrega, não acrescenta nada à nossa vida. Pelo contrário, assuntos, aleluias, que minam, que põem à prova a nossa fé, assunto que traz problema na nossa família, assunto que traz problema no nosso serviço. Quantos assuntos nesta caminhada de fé que nós estamos, que poderia não ser falado, poderíamos, aleluia, poupar quantas coisas nesta caminhada de fé, mas muitas vezes começamos a pôr pedrinhas no nosso fardo. Bendito é o nome santo de Jesus. Já não bastamos, aleluias, a luta contra a carne, para vencer a carne, irmãos, mas muitas vezes queremos pegar a prova com a mão, muitas vezes, aleluias, Deus já nos prometeu, mas pela dureza do nosso coração, aleluia, nós temos desacreditado naquilo que Deus tem prometido e falado, nós não temos descansado em Deus, pelo contrário, nós temos murmurado, falado para A e para B, e os problemas, aleluia, eles não vão se resolver desta forma. Os problemas vão se resolver a partir da hora que os nossos olhos forem abertos, a partir da hora que nós chamamos para Jesus sentar à mesa, a partir da hora que chamar Jesus, entra na minha casa, Jesus, sente comigo à mesa, Senhor, que haja comunhão, né? Cantanábias, suriantanábias, aleluia, santo é o Senhor. Quantas vezes, aleluia, Jesus tem passado de longe da nosso lar. Quantas vezes nós não temos pedido para Jesus entrar, ainda que Ele tem falado das Escrituras, Deus tem revelado a luz da sua palavra aos nossos corações, mas nós temos fechado as portas, as janelas, nós temos tirado a cadeira de Jesus da nossa mesa, e Jesus, Ele quer nos abrir os nossos olhos, que esta noite possamos acreditar, luz, que a solução, toda a solução está em Jesus. A luz, tudo que for fora de Jesus, a luz, vamos, aleluia, ter dificuldades, vamos ficar vulneráveis a passar mais estresse, ser mais ansiosos, aleluia. Jesus está voltando, irmãos, que esta noite você possa receber Jesus pertinho de você. Jesus não é apenas uma opção, Jesus, Ele é a solução. Se esta noite você abrir o seu coração, aleluia, entregar a sua vida para Ele, aleluia, e deixar, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos esta noite, ó Pai. Ó Deus, toma a direção da minha vida, porque eu estou cansado de andar para um lado e para outro, Senhor Deus, e não achar respostas, Senhor. Ó Deus, estou cansado, Senhor Deus, de confiar em homens, Senhor Deus, em carros, em cavalos, em pessoas, e ser frustrado, ó Deus.
Ó Deus, a partir de hoje, Senhor Deus, eu quero que a tua vontade soberana, Senhor, seja em primeiro lugar, Senhor Deus. Revela a sua vontade, ó Pai. Ó Deus, que eu não venha construir, Senhor Deus, um Deus dos meus caprichos, não. Mas que eu venha, Senhor Deus, ter o Senhor como Senhor da minha vida. Entregar, Senhor Deus, que o Senhor seja o regente dos meus caminhos. Vamos ser sinceros, entregue a sua vida a Jesus esta noite, os seus projetos, os seus sonhos, porque Ele cuidará, Ele, aleluia, mostrará para você. Deus não deixa ninguém confundido, nunca deixou ninguém confundido, aleluia. Que esta noite você possa receber essa palavra e saber que Jesus está em nosso meio. Jesus quer nos tornar pessoas fortes, famílias fortes, né? Que vai se abençoar tanto a nossa casa, quanto os nossos vizinhos, o bairro, esta cidade, porque Deus tem prazer nisso. Deus não tem prazer em que nenhuma pessoa se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Louvado seja o nome de Jesus.